O Estreito de Hormuz fechou. O que era um pesadelo geopolítico no Oriente Médio acaba de se tornar realidade que pode esvaziar o seu bolso e parar o Brasil. Nesse momento, o preço do diesel e da gasolina disparou. E o motivo não é apenas uma guerra distante, mas uma escolha que o Brasil fez nas últimas 4 décadas. Antes do início desse conflito, a média do diesel no Brasil era de R$ 5,74. No último final de semana, esse valor saltou para impressionantes R$ 7,22. Estamos falando de um aumento brutal de 25% em apenas 3 semanas. O resultado, as entidades de classe dos caminhoneiros e dos transportadores já levantaram as bandeiras de guerra. Os caminhoneiros ameaçam uma paralisação nacional que pode travar o país. O governo Lula tenta intervir, negociando um fôlego de 7 dias, mas a pergunta que ninguém quer responder é: o Brasil ainda tem soberania para controlar seus próprios preços ou nos tornamos reféns de um mercado global que não se importa com o povo brasileiro? Fique até o final, porque hoje vamos dissecar como a privatização de setores estratégicos nacionais e a guerra no Irã podem fazer a economia nacional sofrer. Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Obrigado pela presença aqui. A situação nas rodovias brasileiras é como de um barril de pólvora. O aumento de 25% no diesel em menos de um mês inviabiliza o transporte de cargas no Brasil. Entidades como a Associação Nacional de Transporte e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística estão na linha de frente dessa pressão. A ameaça de uma greve geral não é um blefe, é uma questão de sobrevivência para o motorista que vê seu salário, seu lucro ser engolido pelo tanque de combustível. O governo Lula conseguiu, em uma manobra diplomática interna, impedir a greve imediata. Os caminhoneiros aceitaram sentar à mesa por mais 7 dias. Mas o que está em jogo é muito mais do que apenas o preço na bomba de combustível. Existe uma perda real de fiscalização eletrônica nos preços das tabelas de frete, por exemplo, que abre espaço para a ação predatória de cartéis de combustíveis. O estabelecimento de um piso mínimo do frete é a demanda central dos caminhoneiros. Com a nova medida provisória do governo atual, se o diesel sobe, o preço do frete deve subir obrigatoriamente. Essa MP altera a Lei de Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, que foi estabelecida em 2018 sob o governo Michel Temer. Naquela época, a lógica era facilitar o barateamento do frete, mas isso foi feito às custas da estabilidade dos ganhos dos trabalhadores no setor. Agora tenta-se corrigir isso, mas o mercado internacional não espera por burocracias brasileiras. E mesmo que o preço do frete aumente, isso não impede que o preço das outras coisas no mercado inflacione também, como resultado desse aumento do frete. Para entender por que estamos sofrendo hoje, precisamos olhar para trás. Nas últimas 4 décadas, o Brasil abandonou a proteção da sua economia. Entramos de cabeça em um processo de globalização desregrada, abrindo fronteiras para produtos industriais estrangeiros, enquanto nos tornávamos meros exportadores de recursos naturais brutos. Vimos a privatização de gigantes estratégicas como a Eletrobras e a Vale do Rio Doce. A economia brasileira foi financeirizada, um termo técnico para dizer que facilitamos a especulação e permitimos que investidores, bilionários e fundos estrangeiros comprassem nossos ativos nacionais a preço de banana. A Petrobras, nosso maior triunfo, não escapou dessa lógica. Em 2010, ainda no governo Lula II, a empresa vendeu ações na Bolsa de Nova York, abrindo mão de parte do controle para o setor privado internacional. Anos depois, em 2019, veio a privatização da BR Distribuidora, a parte vital que levava o combustível até você e permitia o controle de preços e comercialização. E não parou por aí. Em 2021, sob o governo Bolsonaro, a refinaria do Landulfo Alves, na Bahia, foi vendida para um fundo árabe. O diagnóstico é amargo.
Não importa se o governo é de direita ou de esquerda, o Brasil passou por um processo contínuo de desnacionalização dos setores estratégicos, especialmente o de energia. Isso deixou o povo brasileiro desprotegido. Hoje, quando a crise bate à porta, o Conselho da Petrobras está cheio de representantes de setores privados e estrangeiros que exigem o lucro acima de tudo. Mesmo que o governo tente interceder, o controle sobre a distribuição já foi entregue. Agora olhamos para o Irã, porque o fechamento do Estreito de Hormuz é o fim da linha. Tudo remonta ao acordo do petrodólar de 1973-74. Os Estados Unidos fecharam um pacto com a Arábia Saudita, na época o país com maiores reservas de petróleo do mundo. Todo o petróleo e gás natural do Oriente Médio passaria a ser comercializado exclusivamente em dólares norte-americanos. Em troca, os Estados Unidos ofereceriam proteção militar às monarquias árabes do Golfo Pérsico, como Emirados Árabes, Catar e Kuwait. Isso forçou o mundo inteiro a usar o dólar para ter acesso à energia. Os lucros dessas monarquias tornavam-se reservas internacionais em dólares, que voltavam diretamente para a Bolsa de Nova York. O Irã, porém, sempre foi o obstáculo. Em 1953, Mohammad Mossadegh nacionalizou o petróleo iraniano e foi derrubado por um golpe articulado pelos Estados Unidos para colocar o Shah, uma monarquia pró-ocidente, no poder. Mas em 1979, a Revolução Islâmica retomou o petróleo para o povo persa e instalou o regime dos ayatolás. Por 5 décadas, o Irã liderou a resistência contra a hegemonia militar americana na região do Oriente Médio. Recentemente, no ano passado, Israel atacou o Irã com suporte dos Estados Unidos, mas percebeu que seu sistema de defesa, o Domo de Ferro, tinha falhas. Após negociações diplomáticas tensas, a guerra total estourou. O Irã percebeu que não pode confiar em promessas de líderes ocidentais e israelenses e lançou um ataque total contra a presença militar americana no Oriente Médio e contra Israel, culminando no fechamento do Estreito de Hormuz. O objetivo iraniano é claro: forçar as monarquias árabes a abandonarem os Estados Unidos, criar uma crise energética global sem precedentes e destruir a hegemonia do dólar no comércio de energia. Eles não vão recuar. Eles estão lutando pela sobrevivência do país. Enquanto o Irã trava essa guerra de titãs, o Brasil sofre as consequências de ter privatizado sua energia. Com o estreito fechado, gigantes como Japão, Coreia do Sul, Itália, Alemanha e Índia perderão acesso ao petróleo do Oriente Médio. Onde eles virão buscar? No Brasil, na Venezuela. A Petrobras será pressionada por acionistas bilionários estrangeiros a vender o petróleo brasileiro para quem paga mais, visando lucros recordes. A distribuição privada vai aproveitar a desculpa perfeita da guerra para elevar os preços ao céu. O barril de petróleo, que já saltou de 60 para 100 dólares, pode chegar a 200 dólares em meses. Imagine o cenário: a gasolina a mais de 10 reais, o diesel a mais de 12 reais. Isso causa um efeito cascata em tudo. O frete sobe, a comida no supermercado encarece, os produtos importados ficam proibitivos e temos o problema dos fertilizantes, fundamentais para a nossa agricultura, que também dependem do mercado global e do Oriente Médio. O governo tenta conter os caminhoneiros, mas sem um monopólio público sobre o petróleo e a distribuição dos combustíveis, o governo está de mãos atadas. A grande enganação das últimas décadas foi convencer o povo de que a privatização era a solução para governos ruins. A realidade é que a perda de controle sobre monopólios naturais, como o petróleo, só é sentida da pior forma possível em tempos de guerra. E a guerra chegou. O Brasil possui os recursos naturais necessários para proteger o cidadão que ganha em reais, não em dólares. O problema é que a nossa política falhou ao longo de 40 anos. Apenas a renacionalização da extração, do refino e, crucialmente, da distribuição de petróleo pode salvar o poder de compra do povo brasileiro. Qualquer outra solução paliativa durará apenas algumas semanas, até que as reservas estratégicas da Europa e da Ásia desapareçam e a demanda global sugue
tudo que produzimos aqui. É hora de o Brasil voltar a pensar nos seus próprios interesses. Precisamos nos reindustrializar, interromper a financiarização que drena nossa riqueza nacional e estabelecer um projeto estratégico nacional de longo prazo. Isso não é uma questão de ideologia partidária, mas de segurança nacional e sobrevivência econômica do nosso país. Precisamos de uma nova consciência nacional que entenda que energia é soberania. Sem controle sobre o que move nossos caminhões e nossas fábricas, seremos sempre folhas ao vento em tempestades geopolíticas alheias. O que estamos vendo é o desmoronamento de um modelo que priorizou o lucro de curto prazo de acionistas em detrimento do bem-estar de 200 milhões de brasileiros. O fechamento do Estreito de Hormuz é o sinal de alerta. Se o Brasil não retomar as rédeas de sua energia, o preço que pagaremos será a desintegração da nossa economia e o empobrecimento do nosso povo. A greve dos caminhoneiros é apenas o sintoma de uma doença muito mais profunda, a perda da nossa soberania. O governo tem 7 dias para negociar com os transportadores. Mas o tempo para o Brasil decidir seu futuro de longo prazo como nação soberana está se esgotando. Você acha que o Brasil deveria renacionalizar a Petrobras e a distribuição de combustíveis para proteger o nosso mercado interno? Ou acredita que o mercado deve continuar ditando as regras do jogo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate nunca foi tão urgente. Até o próximo vídeo.